Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Deus abençoe a todos. Deus, com a sua misericórdia e graça, venha alcançar sua vida, sua casa e sua família neste dia, nesta tarde ou nesta noite, passando rapidamente para trazer uma reflexão para todos nós neste momento. Nós, cristãos, que recebemos a oportunidade de estar na presença de Deus, que confessamos os nossos pecados, que entregamos a nossa vida para Jesus, decididos a seguir este caminho, temos um objetivo. O objetivo do cristão, o objetivo de ir para a igreja, de estar na igreja, não é para a gente se enriquecer, não é para sermos melhores do que ninguém, não é para usarmos roupas chiques, não. O objetivo de estar, de aceitar a fé, de caminhar este caminho, é porque Cristo nos amou, é porque Jesus nos deu a oportunidade e o privilégio de ser salvo. Quando Jesus pagou o preço pelos nossos pecados na cruz do Calvário, nós vamos perceber que a humanidade estava debaixo da ira de Deus. E no Antigo Testamento era oferecido anualmente um sacrifício pelos pecados da humanidade, e o momento onde a ira de Deus ela era abrangida. Havia um abrandamento da ira de Deus no meio do povo. Então agora Jesus, no tempo da graça, ele vai pagar o preço pelos nossos pecados, a nossa dívida. Ele pagou quando se entregou naquele madeiro, nos dando a oportunidade e o privilégio de ser perdoados e amados, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós percebemos que o objetivo de Jesus morrer na cruz, se entregar, foi para pagar o preço pelos nossos pecados e nos dar a oportunidade de aceitar a fé. Então perceba que o próprio Jesus nos dá a oportunidade de aceitar a fé. O sacrifício ele já fez. O que era para ser feito foi feito quando ele disse lá naquela cruz: está consumado, está feito. Ele já abriu a porta. A Bíblia diz que o véu do templo, que o que fazia separação, ele foi rasgado, dando oportunidade para a humanidade ser salvo. Não é que ele abriu a oportunidade do pecado. Muita gente confunde as coisas e diz de uma forma errada. O véu, eles vão dizer, o véu se abriu, o véu foi rasgado, como se Deus estivesse dando a oportunidade para as pessoas fazer o que quiser e mesmo assim ser salvo. Não é dessa forma, não é desse jeito. O povo confundindo as coisas, e por esse mesmo motivo, o apóstolo Paulo, ele vai escrever aos crentes em Roma, né? Ele vai trazer a recomendação. Ele vai dizer assim: e daí? Viveremos no pecado para que a graça se torne mais abundante? De forma alguma. Como viveremos no pecado, nós que para ele fomos mortos? Então perceba, eles estavam confundindo. O pensamento era: Cristo já morreu, Jesus já pagou o preço, então eu posso viver do jeito que eu quero, eu posso fazer o que eu quero, eu posso usar o que eu quero, eu posso ir onde eu quiser, porque Jesus já pagou o preço. E não é dessa forma. Ele pagou o preço pelos nossos pecados, nos dando a oportunidade de ser perdoado. Então agora, como nós somos perdoados e amados por ele, aí agora nós temos essa oportunidade de seguir o caminho. Então estar na casa, na presença de Deus, é entender que existe um Pai, um Deus que nos ama, que pagou o preço dos nossos pecados e nos dá a oportunidade de ir para o céu, de ser salvo.
Quando Jesus disse assim aos discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo não teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos levarei também, para que aonde eu estiver, estejas vós também. Então perceba, ele disse que iria para o céu, que há morada, que tem muitas moradas no céu, que ele foi preparar um lar e que ele voltaria. Então o objetivo de estar na igreja é saber que nós iremos herdar uma vida eterna. É saber que Jesus pagou o preço, nos perdoou dos nossos pecados, uma vida miserável que a gente vivia, uma vida depressiva, uma vida ilusória nos vícios, na prostituição, no pecado, uma vida de sofrimento, de amargura, nos mostrar que ele nos amou em meio a essa vida sofrida, essa vida pecaminosa, essa vida de destruição. Embora ele nos amou na vida que a gente estava e está nos dando a oportunidade. Mateus capítulo 11, 28, ele faz um convite. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então ele já está fazendo um convite, ele está dizendo, ele vai pagar o preço, ele vai morrer na cruz, ele vai dar oportunidade para os nossos pecados ser perdoados e nós termos a oportunidade de ir para o céu, de ser salvo, de ter uma vida eterna. Então estar na igreja não é viver uma vida de aparência, não é cantar um louvor, não é pregar, não é achar que eu estou ali como um passivo, não. Estar na igreja é muito além do que isso. Tem muitas pessoas das igrejas que estão vivendo uma vida de engano, uma vida de aparência. Tem pessoas de igreja por aí que eles pensam que só eles vão para o céu, só a igreja deles que vai para o céu. Desprezam pessoas de outra igreja, julgam pessoas de outra igreja, falam mal das pessoas de outra igreja e eles ainda pensam que vão herdar a vida eterna. Irmãos, o céu vai ser revelado muita coisa. Muitas pessoas que às vezes nós pensamos que vai para o céu, não vai. E muitos que às vezes a gente pensa que não vai herdar a salvação, vai herdar. Porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira. Ele amou o mundo. Não está dizendo que ele amou a igreja, Deus é amor. Ele não está dizendo que ele amou a igreja Assembleia, a Batista, Quadrangular, Universal, Pentecostal. Não está dizendo que ele amou o mundo, a humanidade. E amar a humanidade é dar oportunidade para o pecador se arrepender. É alcançar o assassino e dizer eu te amo, eu te perdoo. É alcançar o homossexual e dizer eu te amo, eu te perdoo, eu te ajudo. É alcançar a prostituta e dizer eu te amo, eu te perdoo, eu te ajudo. É alcançar o homem que está no tráfico, na cocaína, no vício. É alcançar o alcoólatra e dizer eu te amo. É alcançar o macumbeiro, o espírita, o católico, o kardecista. É alcançar aquele que se diz satanista e dizer eu te amo, eu te perdoo, eu te ajudo. Então o evangelho de Cristo é o perdão, é o amor, é a graça, é a misericórdia, mas ele não isenta o homem de andar em santidade. Então nós temos que entender que estar na casa de Deus, na igreja, é saber que nós temos um Pai que nos ama e que existe um céu, existe uma vida após esta vida, que é onde nós iremos gozar da vida eterna. O apóstolo Paulo, ele vai dizer da seguinte forma, e eu concluo. Ele vai dizer assim, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Está falando de vida eterna. Nós lemos no Apocalipse, João teve visões das moradas da celestial, do céu. Então existe uma vida eterna. Existe um céu, existe um inferno. Existe salvação e existe condenação eterna. Mas Deus abre oportunidade para o homem. Da mesma forma que o traficante que morrer no tráfico e não arrepender dos seus pecados e ir para o inferno, o crente que tiver com a veste aparentemente de crente, com o coração magooso, com o coração ganancioso, que estiver sem perdão, que estiver desejando mal para o próximo, vai para o inferno do mesmo jeito. O que difere aqui é a pessoa que encontra o caminho, é aquele que toma a decisão de entregar sua vida para Cristo e está decidido a abandonar o pecado e a viver uma vida santa, a viver uma vida pura,
a andar em novidade de vida. O apóstolo Paulo vai dizer na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, 17, se alguém está em Cristo, perceba que está dizendo, está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passou e tudo se fez novo. Estar em Cristo é andar em novidade de vida. Tudo se fez novo. Quem matava não mata, quem roubava não rouba, quem caluniava não calunia, quem odiava não odeia, quem deseja o mal já não deseja. Então, estar em Cristo é nova criatura, é uma mudança de vida de dentro para fora. Dentro para fora. E o mesmo Deus de paz, 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Perceba, até a vinda. Jesus ainda não voltou, então a santidade ainda convém à sua casa, Senhor. A santidade ainda convém à tua casa, Senhor. Jesus ainda não voltou, então ele ainda quer o homem de corpo, alma e espírito. Deus não quer só o seu coração. Deus não quer só o seu espírito, a sua alma. Ele quer o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. O homem de Deus, a mulher de Deus, tem uma vida santa, diferenciada. Ele erra? Sim. Está sujeito a errar, está sujeito a falhar, mas é alguém que faz como Davi. Quando Davi peca, Davi vai escrever o Salmo 51, versículo 10, 11 em diante. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim o espírito reto. Não me lance fora da tua presença, nem retira de mim o teu Espírito Santo. Davi reconheceu que ele podia perder tudo, mas ele não podia perder a presença de Deus. Davi reconheceu que ele errou, que ele pecou, mas que o pecado dele não podia afastar ele da salvação, porque havia reconhecimento. Nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, ame, perdoe, libere a mágoa, tire a mágoa do seu coração. Pare de ficar julgando, criticando, desejando mal, falando mal, tocando em ungido de Deus. Tem muitas crentes tocando em ungido de Deus, desejando mal, criticando, julgando fulano, ciclano. Irmãos, tenha temor de Deus. Tenha temor de Deus. Davi poderia ter tirado a vida de Saul. Davi poderia ter matado Saul. A Bíblia vai dizer que quando ele teve essa oportunidade de atingir Saul sendo rei, a Bíblia vai dizer que ele vai dizer assim, não vou tocar no ungido de Deus. Saul estava em pecado, Saul estava errado, e Davi mesmo assim temeu tocar no ungido de Deus. Está vendo aí a diferença? É o Davi que pecou, que se arrependeu. O Davi agora está dando uma lição, mostrando, ninguém toca em ungido de Deus. Salmo 105, versículo 15, se não me falha a memória, dizendo, por amor a eles repreendeu a rei, dizendo, não toqueis nos meus ungidos, nem maltrato os meus profetas. É muito sério tocar em homem de Deus. É muito sério falar de homem de Deus, de mulher de Deus, criticar quem serve a Deus. Fique na fé, não critique, ajude, não julgue, abrace, ame, perdoe. Jesus está voltando. E ele vai pegar muita gente de surpresa. Muitos têm nome de que vive, mas estão mortos. Muitos estão fechando o reino dos céus diante dos homens, porque estão vivendo uma vida de aparência, vivendo, achando que só ele que vai para o céu, quando só a igreja dele está salva, quando de fato estão com as vestes contaminadas, porque não tem amor, não perdoa, deseja o mal, critica, estão sujos e contaminados por dentro. Isaías 30, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Como está o seu coração? Como está o meu coração? Feche os teus olhos, quero orar pela sua vida. Eterno Deus, maravilhoso Pai Celestial, em nome de Jesus, que esta palavra venha alcançar o coração de cada vida, que haja, meu Deus, mudança, que haja libertação, que haja cura, que através desta oração e desta palavra, aonde houver um ouvinte que ouvir este áudio, esta mensagem, que venha a ser alcançado pelo Senhor. Levanta esta pessoa que está caída, fortalece esta pessoa que está fraca, ajuda esta pessoa que se afastou dos teus caminhos, esta pessoa que está com mágoa no coração, meu Pai. Tem misericórdia, Senhor.
abra os olhos espirituais daqueles que perderam a visão espiritual, alcança as lideranças, alcança as igrejas, alcança os homens e mulheres, alcança aqueles que não te servem. Eu oro por este católico, por esse espírita, por este macumbeiro, que o Senhor vai alcançar a cada vida neste momento, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.